lá no nosso grupo de Telegram, né, que é o seguinte: a Rússia já gastou 540 bilhões na guerra da Ucrânia, mas está obtendo enormes lucros com a venda de petróleo e gás. Hoje saiu até que ela vai crescer mais de 4%, né? A economia de petróleo, energia, combustível, metais e máquinas da Rússia está crescendo mais rápido que a Arábia Saudita, Irã e Estados Unidos. Provavelmente só não vai crescer mais do que a China, que vai crescer quase 5, né? Alguma coisa ali perto de 5. A Índia está em outro patamar, né? Mais de 7. E aí, o que, que você acha? Eu achei esse número 540 bilhões um pouco exagerado, né? Ainda mais que você percebe que o equipamento russo, né, o custo, né, do que eles fazem, né, porque é a Coreia do Norte, é Irã, tá entendendo? O pessoal é mais, tem um custo menor. Você não achou não 540 bilhões, essa coisa da OTAN, fornecer esse número? É porque computa o orçamento militar total do ano de 2022, 23 e 24 nesse gasto. É por isso. Só pode, só pode. Não, É a única é por explicação. isso. Aí fica Entendeu? um cálculo enviesado, né? Um cálculo alarmista enviesado que a mídia explora como se o país estivesse falindo. Entretanto, vamos ser sinceros, isso tem efeito dual na sociedade lá. Volta a falar, né? Quando tivemos a experiência de estar lá e conversar com as pessoas lá, e nós tivemos condições de testemunhar que, diferentemente, né, vamos chamar neomalthusianismo militar da era soviética, principalmente durante a era Brezhnev, que o orçamento chegou a 25% a 40% do PIB da União Soviética para a modernização de todo o sistema militar. Lá você tem um efeito dual na sociedade civil. Isso é visível, perceptível. Um programa significativo de substituição de importações. Até a produção de máquinas e ferramentas cresceu. O país anuncia, né, o domínio de ciclo tecnológico de tecnologias outrora importadas. Então, não só a indústria, o complexo industrial militar, mas o complexo industrial militar ele está voltado também para atender as demandas civis, de infraestrutura. Infraestrutura eletroeletrônica, mecatrônica, robótica. Isso é perceptível lá. O problema, inclusive, do país é, repito, a escassez de mão de obra. Necessidade de formar mão de obra qualificada para isso. O país tem 160 mil carências só de profissionais de TI, tecnologia de informação. Há certa agonia com isso, né? Não devemos considerar que o país hoje ele tem uma mixórdia, pelo que percebemos e pelo que analisamos, de um certo keynesianismo misturado com a antiga NEP, nova política econômica, que os bolcheviques adotaram após a Guerra Civil, com alguma coisa também do Deng Xiaoping, com a chamada abertura chinesa em 1978. Então, uma mixórdia de várias políticas. E o Mikhail Mishustin, o primeiro-ministro, é um tecnocrata muito elogiado lá, fez uma ampla reforma digital nas instituições, que facilitou o recolhimento e fez uma simplificação tributária, pasme, elogiada até por Financial Times, The Economist. E, portanto, o país tem uma estabilidade fiscal. Esses gastos não são simplesmente criando uma instabilidade fiscal. A inflação é moderadamente alta, né? Mas nada como Israel, que está numa situação crítica, ou o Irã, que está numa inflação relativamente bem mais alta, a Turquia tem uma inflação alta. Vou nem comentar aqui Venezuela, Argentina. Então, é algo, digamos, um pouco maior do que a inflação brasileira. Então, as pessoas procuram tentar encontrar uma forma de construir uma narrativa de uma Rússia falida, só que é muito simples também olhar lá e ver. O país tem 17 milhões de quilômetros quadrados, uma profundidade estratégica enorme, uma quantidade de minerais, terras raras, petróleo, hidrocarboneto imensa, mão de obra qualificada que ajuda, embora velha. Todo pensionista lá está trabalhando, é visível isso. Vai trabalhar no caixa, vai trabalhar nas lanchonetes. Eu fui num shopping lá e você via trabalhando nos equivalentes ao Subway senhoras imigrantes, aquelas, né, vovós de 60 anos,
para complementar a renda da pensão, né? No caixa, servindo lá os sanduíches, etc. E muito migrante, da Quirguízia, Tadiquistão, que são, dizem, né, em torno de 14 milhões de imigrantes. Me falaram lá, um especialista, 14 milhões de imigrantes, que não é declarado, não é computado na estatística. É muita gente, isso que está criando tensões sociais, tensões culturais e problemas de criminalidade lá no país. O país está enfrentando 10% da dificuldades. população russa, Rodolfo. Quase 10%. É isso Quase mesmo. 10%. Quase 10%. É muita coisa. Muita coisa Aí mesmo. é impressionante, lá é comum, diáspora azeri, do Azerbaijão, diáspora armênia. Tem mais armênio na Rússia do que na própria Armênia. Aí, o Uzbek, diáspora do Uzbequistão. Aí tem muito Tadjik, que eles têm muito filho também, muito filho. Os kirguizes são mais moderados, né? Então tem um pouco menos, mas tem cazaque, tem gente do Cazaquistão. Então tem muito migrante lá, muito migrante, muito migrante. E tem gerado tensões. Agora, o país também não sobrevive sem esses migrantes, porque reduzem os custos para a infraestrutura. Por que tem muita obra? Porque só utiliza esses migrantes. E o salário é muito baixo, comparativamente Mas é a ao do mesma russo coisa. típico. Desculpa, Rodolfo, mas é a mesma coisa da Europa. É a mesma É. coisa da Europa, sendo que na Europa os caras estão discriminando, né? Esse é que é o problema.